Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal do CBMR no YouTube. Nesse ano de 2025, a ABMS, Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, completou 75 anos, e o Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas, associado à ABMS, completou seus 60 anos. Para comemorar essas duas datas importantes, nós preparamos uma homenagem, em nome do CBMR, aos ex-presidentes que passaram e contribuíram com a história do comitê. Nessa primeira fase, nessa primeira entrevista que nós vamos apresentar hoje, nós queremos contar a história do professor Eurípides Vargas Amaral, professor da PUC-Rio, com doutorado no Imperial College, que durante a sua gestão, nos anos 1990 a 92, trabalhou para que o comitê tivesse uma internacionalização com os demais centros de pesquisa. Então, fique conosco, aproveite o vídeo e conheça a história do professor Eurípides do Amaral Vargas. Eu sou engenheiro civil, né? Eu me formei na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, né, em 1971, né? Ou seja, sei lá, outro século. E então, como é que eu... Na realidade, a primeira parte aí é como eu me dirigi, não para a mecânica de rocha, mas para a geotecnia. Porque nos cursos de engenharia civil, em geral, né, os cursos de engenharia civil que eu conheço, pelo menos até hoje em dia, você praticamente não tem nenhuma formação em mecânica de rochas. Não existe curso de mecânica de rochas, tá? Então, eu fui... até porque eu tinha uma certa afinidade com os professores e com o assunto de mecânica dos solos, eu fui para a área de geotecnia. E alguns colegas que depois que nós nos formamos na escola de engenharia, tanto na área de engenharia mecânica, na área de engenharia civil, eles foram para o Rio de Janeiro fazer pós-graduação. Na época, São Paulo não era exatamente um centro de pós-graduação nessa área no Brasil, né? Hoje, com certeza, é, né? Mas naquela altura, o Rio de Janeiro ele estava muito à frente. Então, eu fui, né, juntamente com eles, eu vim para o Rio de Janeiro, onde eu moro até hoje. Então, eu vim para fazer o programa de geotecnia, né, da PUC aqui do Rio de Janeiro. Alguns foram para a COP, outros vieram para a PUC, e eu vim para a PUC para fazer o programa de mestrado em geotecnia. Então, eu fiquei aqui até 1975, né, quando eu apresentei minha dissertação de mestrado aqui nessa área. E em 1975, eu fui convidado para entrar no departamento de engenharia civil, como professor auxiliar na época, né? E aí, o meu orientador de mestrado, né, que era um professor que tinha vindo da Inglaterra, o professor Vinod Garga, né, que era um indiano, depois ele foi para o Canadá, foi ele que me apresentou um pouco da mecânica de rochas, da coisa que eu não conhecia, eu sabia muito pouco. Aí, várias pessoas naquela altura já tinham ido para... Né, porque naquela altura era o seguinte, né, a gente fazia eventualmente mestrado aqui no Brasil e depois ia para o exterior para fazer doutorado em alguma universidade. E eu queria fazer alguma coisa diferente dos outros, né? A maioria das pessoas seguiu na direção de mecânica dos solos. Eu resolvi, não, eu não quero. Eu quero fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que outras pessoas não fizeram. E então foi que, por influência até desse meu orientador, eu fui para a mecânica de rochas. Então, foi aí que eu não sabia muita coisa de mecânica de rochas, mas naquela altura eu já tinha estudado, até já tinha dado um curso, né, no curso de graduação ali da PUC de Engenharia Civil. Lá eu apresentei uma introdução à mecânica de rochas, mas aquilo me serviu para eu entender as bases aqui da mecânica de rochas. Por isso é que eu fui para essa área. E naquela altura eu tinha duas escolhas para fazer: ou ir lá para o Imperial College na Inglaterra, né, lá em Londres, ou ir lá para a Universidade da Califórnia em Berkeley. Eu acabei indo para o Imperial College, tá? E lá eu fiz o meu
Eu fiz um mestrado em mecânica de rochas lá também, e depois eu fiz o doutorado em mecânica de rochas, que eu terminei em 1982. Essa é a minha história de formação na área aí de mecânica de rochas. Naquela altura, eu já tinha um certo compromisso com a universidade aqui, né, com a PUC. Então, compromisso até, eles me ajudaram uma determinada... Além da bolsa do CNPq que eu recebia lá, eu recebi uma ajuda de custo aqui da universidade aqui, né, que me ajudou numa certa época lá. E então, eu obviamente, e eu até queria retornar aqui porque naquela altura o programa lá de engenharia civil, o programa de geotecnia lá da PUC, tinha enviado, como eu, várias pessoas para o exterior para exatamente criar um núcleo, né, de pessoas em diferentes sub-áreas aí de geotecnia, para criar um programa mais sólido aí nessa área. E como eu, várias outras pessoas depois voltaram, né, e criaram, né, o nosso núcleo, o nosso setor de geotecnia lá no Departamento de Engenharia Civil. Entendeu? Então, desde então, até hoje eu estou lá, né? Eu sempre, eventualmente, participei de algumas consultorias, de alguns projetos fora, mas a maior parte da minha vida, né, profissional foi na área acadêmica, né? Dando cursos, orientando dissertações de mestrado, tese de doutorado e, eventualmente, publicando trabalhos e coisas desse tipo. Mas eu nunca deixei de ter algum tipo de ligação com a indústria, entendeu? Com o mercado, porque eu acho que isso aí era uma coisa importante, né? Mas é basicamente acadêmica. Na realidade, eu sempre fui associado aí da IBMS, né? Então, nessa altura do campeonato, quando eu voltei, eu acho que o CBMR estava mais ou menos não vou dizer em formação, mas estava basicamente no início. Então, né, foi colocado aí o nome lá do Diniz da Gama, que é um colega lá, ele era da Escola Politécnica e lá do IPT, e da Eda Quadros, lá que era do IPT naquela altura do campeonato. Então, eu tinha uma ligação muito grande com o IPT através, principalmente, da EDA. A gente participou de algumas pesquisas juntos, então a minha ligação com o CBMR talvez tenha vindo daí, tá? Então, de certa maneira, a presidência do CBMR ficava assim um pouco alternando entre São Paulo e Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu acho que eu fui essas vezes aí. Olha, como eu fiz doutorado no exterior, então eu já tinha uma certa ligação com pessoas aí do mundo, principalmente do mundo acadêmico aí, em mecânica de rochas em vários países, né? No Reino Unido, né? Na Inglaterra, na Alemanha, em Portugal, através do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Então eu sempre tive, inclusive onde é a secretaria da ISRM, tá? Então eu sempre tive uma ligação muito grande, desde o início, né, com esse pessoal, né? Então, mesmo quando eu fui presidente do CBMR, eu procurei exatamente manter essas ligações, né? Tentando dar esse lado internacional aí nessa... Apesar de, se a gente olhar para o mundo de hoje, é claro que isso talvez fosse até um pouco incipiente, mas isso aí era uma coisa importante, eu acho, né? De você ter uma ligação importante das atividades aqui do Brasil com aquilo que se faz, o que se fazia, né, naquela altura do campeonato, fora daqui, né? E esse tipo de coisa da internacionalização, obviamente, é um negócio importante, assim, do tipo para a formação das pessoas aqui, né? Se você permanece aqui fechado, né, fica um ambiente viciado, sem oxigenação. E esse tipo de coisa, né, essa experiência fora, de você ver como são as coisas realmente são feitas em países naquela altura bem mais desenvolvidos que a gente, né, isso aí tudo ajudava muito aqui nas coisas aqui no Brasil, entendeu? Esse tipo de experiência. O CBMR era um agente, né, de certa maneira, até de propagar conhecimento.
através da organização de eventos. Eu vou fazer um parênteses aqui numa coisa que eu até anotei aqui, porque eu achei que era uma coisa relevante aqui do período que eu passei, que era o seguinte: o CBMR, naquela altura, ele era muito voltado mecânica de rochas, porque a mecânica de rochas é uma disciplina, apesar de, né, eu estou vindo da engenharia civil, mas a mecânica de rochas é uma disciplina básica que ela está ligada a várias áreas de engenharia, né? Não só engenharia civil, engenharia de minas, né, na área de mineração, engenharia de petróleo, hidrogeologia, geologia estrutural. Então, ela está relacionada com tudo isso aí, né? Então, e naquela altura, o CBMR era muito limitado. O Brasil, naquela altura, estava passando por uma época em que se construía muito, era do Brasil grande, né? O Brasil construía muitas barragens, né? Então, a maior aplicação da época de mecânica de rochas era na construção de barragens, fundações de grandes estruturas de barragens, tipo Itaipu, por exemplo, e uma série de outras barragens que se construíram naquela altura, entendeu? A mecânica de rochas, por exemplo, o IPT foi uma organização importante aí nisso aí, porque eles trabalharam muito nesse tipo de coisa. E a mecânica de rochas era muito voltada para isso. Claro que isso aí era uma coisa importante, mas eu, quando fui presidente do CBMR, talvez até por eu estar aqui no Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a Petrobras, eu procurei muito que trazer o pessoal da área de petróleo para também o CBMR, entendeu? Porque hoje, na realidade, hoje, talvez uma das áreas mais importantes da mecânica de rochas no Brasil, até no mundo, é a área de petróleo, né? É a área de exploração de petróleo, na área de poços ou na área de reservatórios, entendeu? Então, isso foi uma das coisas que eu, particularmente, procurei fazer aqui. Até porque eu orientei, ou co-orientei várias pessoas aí, principalmente da Petrobras, né? Então, e eu acho que eu consegui um pouco fazer essa ligação para essa área de petróleo, entendeu? Que era uma área importante. Hoje em dia, por exemplo, existe uma ligação também muito grande da mecânica de rocha com a área de mineração, né? Que é uma coisa que é importante hoje em dia aqui no país, né? Ou seja, então, o mundo da mecânica de rochas, eu acho que ao longo do tempo ele se expandiu um pouco, e eu acho que o CBMR ele serviu um pouco, e serve até hoje, né? Um pouco exatamente para documentar esse tipo de coisa, né? Aqui no Brasil, principalmente, né? As duas áreas que eu vejo importante, até do ponto de vista de mercado, para as pessoas que se formam, são exatamente a área de mineração, que eu acho hoje em dia talvez a mais relevante, e a área de petróleo, né? Eu vejo que as pessoas que se formam e querem se dirigir para essa área, que têm alguma formação, eles não têm grande problema em conseguir emprego, entendeu? E é claro que o conhecimento de mecânica de rochas nessas duas áreas é bastante relevante, tá? Esse tipo de formação. Antigamente, né, na época que eu me formei, bastava você ter um diploma de engenheiro civil que estava tudo muito bom, muito bem. Hoje em dia, as empresas todas, elas estão querendo, né, qual é a sua especialização, né? O que você sabe? Não chegou exatamente a nível de um doutorado, mas a nível de mestrado já chegou, tá? Então, a mecânica de rochas, ela, obviamente, não é desse tempo todo aí que eu estou trabalhando com ela mudou muito, né? Ela mudou bastante, né? Então, tem várias atividades, né? Se você for pensar assim do ponto de vista de engenharia, você tem atividades associadas a projeto de estruturas, né? Então, e nessas atividades de projeto, por exemplo, você tem uma atividade de análise de problemas, tem uma atividade experimental de laboratório, né? E tem depois uma atividade de acompanhamento do comportamento das estruturas, né?
Do ponto de vista da análise, eu, por exemplo, o meu doutorado foi na área de análise numérica. Então, naquela altura do campeonato, né, a gente trabalhava, né, eu desenvolvi programas, né, quando eu estava lá na Inglaterra, lá em Londres, eu trabalhei no desenvolvimento de programas, coisas que eu continuei durante muitos anos aqui no Brasil. Então, se você quisesse analisar uma determinada coisa, você tinha que fazer o seu programa. Então, os alunos, as pessoas que trabalharam comigo, fizeram muito isso. Cara, hoje, esses programas, a maior parte deles já está feita. Tá? Hoje em dia, as empresas, elas vendem programas. Entendeu? Então, você, na prática da engenharia, 90% das aplicações, você vai usar programas pré-existentes. Então, isso mudou ao longo do tempo. Então, eu não preciso mais de gente, em geral, que vá trabalhar com desenvolvimento de coisas. Você precisa de gente que saiba usar essas coisas, saiba usar esses programas bem. Então, isso foi uma mudança significativa. Do lado experimental, de laboratório, olha, mudou pouco. Se você olhar para o Brasil hoje, por exemplo, laboratório, né? Vamos pensar em termos de laboratório para determinar propriedades de rochas, laboratório de mecânica de rochas, né? Você vai encontrar pouquíssimas universidades que tenham laboratório, ou não vou nem falar em universidade, né? Laboratório de forma geral, pouquíssimos laboratórios que façam bons ensaios de rochas. Infelizmente, isso é uma coisa que é meio capenga aqui no Brasil ainda. Até porque é uma coisa que não é muito barata, né? É uma coisa relativamente cara. E uma das coisas que eu trabalhei durante muitos anos na universidade, aqui na PUC, foi em criar um laboratório desse tipo. Então, eu posso dizer que hoje a gente criou uma infraestrutura muito boa, até a nível internacional, para fazer esse tipo de coisa. Mas é uma coisa meio rara, tá? Você não vai encontrar muitas dessas coisas aqui pelo Brasil, entendeu? Laboratórios que, entendeu? Então, isso é uma coisa que, ao longo desses anos todos, acabou mudando um pouco. Pô. Cara, é importante, né? Porque o mundo hoje não tem que estar ao contrário do que era antigamente, como eu falei, ele tem que estar interligado, né? Mas não pode se desvincular do resto do mundo, né? As coisas que são feitas aqui têm que estar no mesmo nível de outros lugares, entendeu? Então, você tem que ter essa ligação internacional. Por exemplo, né, vamos falar de uma coisa específica, né? A BMS tem lá uma revista, tem lá, hoje em dia, Soils and Rocks, né, em inglês ali. Pô, essa revista é uma revista que, ao longo do tempo, ela está se transformando em alguma coisa internacional, né? Então, você está publicando coisas ali, não só aqui do Brasil, da América do Sul, e de outros países também. Então, isso é uma forma de você se inserir no mundo. Bom, chegamos ao final dessa entrevista e eu agradeço a você pela sua atenção e eu espero que a história de vida desse entrevistado te estimule, te inspire a seguir na carreira de mecânica das rochas. Conte com o CBMR para te ajudar durante essa caminhada. Também convido a deixar um like no vídeo e nos seguir em outras redes sociais, em que sempre estaremos postando e divulgando mais atividades do Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas.